aqui hoje, já que a gente está falando de alimentação, né? Cuidar aí do corpo, cuidar de cada um de nós, da nossa saúde. É por isso que nós temos hoje a companhia do doutor Gustavo Cevá, que é coloproctologista. Já dei as boas-vindas mais uma vez. Que bom que o senhor está aqui para nos orientar. Que bom que eu estou aqui, é um prazer, especialmente hoje, que é um programa especial para o Dia dos Pais, uma homenagem maravilhosa ali. E tá um cheiro de pizza tão bom aqui, né? O senhor é pai? Sou pai de dois, pai orgulhoso de dois adolescentes. Dois adolescentes, quantos anos? Tem uma que vai fazer 20 a semana que vem e o outro tem 17. Olha, a Luísa tem 20 e o Vitor 17. Luísa e Vitor. Isso. Ai, que lindo. Parabéns pelo Obrigado, Dia dos Pais. obrigado. Que gostoso, Obrigado, gente. bom demais. Mas agora nós vamos entrar num assunto que eu quero muito que você preste atenção. Eu comentei com o doutor Gustavo sobre, há muitos anos atrás, quando eu levei a mamãe, né, para uma consulta, conversando com o médico, ele falou: Rita, um dos exames mais importantes e que as pessoas não fazem é a colonoscopia. Se a pessoa fizesse isso pelo menos a cada 10 anos, já estaria muito bom. E ele falou que esse é um exame que previne. Por que é tão importante nós fazermos, mesmo que seja num espaço de tempo maior, esse exame de colonoscopia, doutor? Então, Rita, a colonoscopia, ele hoje faz parte, quem faz check-up e tudo, o exame de colonoscopia ele faz parte da rotina. Adultos com 45 anos hoje têm que fazer colonoscopia. Da mesma maneira que as mulheres fazem prevenção de câncer de mama, de colo de útero, a colonoscopia faz parte da prevenção de câncer também. E se a gente considerar que o câncer de intestino ele é o terceiro câncer mais comum na população brasileira, quer dizer, o primeiro é mama, depois é próstata, e nas mulheres mama, né, nos homens próstata, e o segundo, tanto em homem quanto em mulher, é intestino. Então, é bastante frequente e é fácil de prevenir. É fácil, só ter informação de que precisa fazer a colonoscopia. Então, a partir de 45 anos, faz colonoscopia, faz parte daqueles exames de rotina, sabe que pede exame de sangue, pede um ultrassom, faz parte da colonoscopia. É fundamental que se faça isso. Eu preciso, você disse na nossa conversa inicial que muitas vezes não tem nenhum sintoma. Uhum. Quando se pede um exame como esse? A rotina, por exemplo, eu sempre faço meus exames de rotina, mas ainda não fiz o exame de colonoscopia. Olha só, hein? E eu estou quase chegando nos 40. Olha só. A gente fica quieto. Mas você pode ficar tranquilo, porque quando você chegar aos 45, algum dos seus médicos vai te alertar para isso. Olha, então eu preciso puxar a orelha dos meus médicos, viu? Porque eu já passei dessa idade. Mas eu penso o seguinte, nós temos uma população, se nós pensarmos em todo o Brasil, que apesar de todas as dificuldades, em relação a convênio médico ou mesmo o sistema SUS, precisam, por exemplo, eu posso pedir, olha, doutor, eu posso pedir um exame, eu estou preocupada com isso, o histórico familiar poderia me indicar a fazer esse exame? Então vamos lá, vamos colocar algumas situações. A primeira é pessoas absolutamente sem sintomas. Essas pessoas aos 45 devem iniciar a prevenção. Aquelas pessoas que são sem sintomas, mas que têm um familiar próximo, pai, mãe, irmãos, que tiveram algum problema de intestino, tem que começar um pouco mais cedo, principalmente pensando assim, em torno de 10 anos antes do caso índice. Quer dizer, se, por exemplo, teve um irmão que teve aos 50, então vai começar aos 40. Teve a mãe que teve aos 35, vai começar aos 25. E aquelas pessoas que têm sintomas fazem o exame de colonoscopia não como prevenção, mas fazem como um diagnóstico. Então, assim, quem tem sintoma faz o exame por causa do sintoma, independente da idade. Sim. E os sintomas mais frequentes que a gente estava conversando, eles são sangramento, alteração do hábito intestinal, alteração do tipo das fezes, sangramento nas fezes. São sintomas que, especialmente a alteração de hábito intestinal, são sintomas que são relativamente frequentes e que se deixa passar. E aí eu vou fazer um alerta, especialmente em tempos de pandemia, em que todo o sistema de saúde privado e público ele passou a ser voltado para a Covid.
O que aconteceu é que aquelas pessoas que precisavam de prevenção deixaram passar. O que nós estamos vendo hoje, 1 ano e meio depois disso, é que aqueles pacientes que chegam para nós com diagnóstico de câncer, eles estão chegando com diagnósticos muito avançados e quase, não vou dizer, não sei se maioria, mas uma parte enorme das vezes com diagnóstico de câncer tão avançado que não é mais curável. E é uma judiação isso. A gente tem um exame que é tão frequente, tanto no sistema público quanto no privado, é tão fácil de fazer e a gente não consegue fazer e deixar chegar em casos que não são mais curáveis. É inaceitável. Inclusive, eu tenho uma participação aqui, a Suzy Erler Mallow. Ela disse, Rita, meu pai acabou de fazer um exame com o doutor Gustavo. Pois é. é. O seu Jorge, né? Pois é, estávamos juntos agora há pouco. Está dentro deste quadro, né, de um problema de câncer ou não? Não apareceu nada? Não. Esse um outro caso. Esse é um outro caso, como nós estamos dentro do tema e ela colocou, eu achei que talvez mas fosse. é por coincidência, nós conversamos faz 1h30. E olha, nós temos aqui a possibilidade de você participar conosco e fazer perguntas para o Dr. Gustavo Cevá, porque o assunto de hoje, gente, é muito sério. E eu gostaria muito que você, que está aí agora, nesse momento assistindo, pegasse aí, pega o seu celular, não tem problema, o seu tablet, o seu computador, a forma que você puder de entrar no Facebook, entrar no chat, né? Então, Facebook, programamulher.com ao vivo, o oficial, e aí você entra no chat e faz a sua pergunta. Porque o assunto de hoje é muito sério. Se, através desse exame que nós falamos aqui agora, a partir dessas pontuações que o senhor fez, que são possíveis de se prevenir através desse exame, eu quero que mais e mais pessoas façam. Mesmo se você falar, mas Rita, vai demorar muito pelo SUS, por exemplo. É um valor que se paga que, diluído nesses 10 anos, nem aparece. É um investimento na própria saúde. No SUS também, assim, nesse momento é um momento diferente, é um momento que a gente vive situações bem diferentes, então está um pouco mais difícil de fazer pelo SUS hoje, mas pelo SUS também tem isso. Em tempos normais, também tem os exames de prevenção. Agora, se o valor se paga, provavelmente sim. É muito mais caro ter um câncer avançado, né? É muito mais caro ter um câncer avançado. Prevenção sempre fala que é o melhor remédio, não é um jargão, é uma realidade. É uma realidade e às vezes dá trabalho, né? Dá trabalho você parar um dia, tem que fazer uma colonoscopia, recebe uma sedação e aí você perde o dia porque teve que fazer um preparo intestinal. Dá trabalho, mas tem que fazer. Bom, eu paro o meu dia para fazer. Então, e eu até tinha um pouco de receio de receitar e de recomendar que fizesse colonoscopia, porque o pessoal fala assim, nossa, faz um preparo, mas é horroroso, porque você fica sentado na privada e tal. Aí eu fiz. Eu fui submetido a uma colonoscopia. E aí eu percebi que não é nada demais, assim. É lógico que não é a coisa mais agradável do mundo, né? Mas é perfeitamente possível de fazer, tranquilo. Um dia de rainha, né? Vai ficar no trono. E sabe o que é melhor? Vai ter um dia que você terminou aquele dia, você vê que não tem nada, você dorme em paz. Não tem preocupação mais. E no caso, por exemplo, está fazendo o exame, doutor, e aí encontra alguma coisa, o que poderia encontrar num exame como esse e que já tem uma ação médica ali para resolver o problema? Muito bom. Rita, a colonoscopia ela tem uma particularidade, que ela faz a prevenção e ela já faz o tratamento. Muitas vezes, a maioria das vezes, as doenças elas são pré-malignas, né? Então, a gente recebe pacientes que vão para a colonoscopia que tiram pólipos. Então, a gente faz a colonoscopia e acha um pólipo. O que é um pólipo? É uma verruguinha. E essa verruguinha, ela acontece com bastante frequência. Mais ou menos 1 em cada 4 exames de colonoscopia vai ter um pólipo. Então, é bastante. Esse pólipo, mais ou menos 1 em cada 10 pólipos achados, vai virar um câncer. Então, nós estamos falando de uma frequência relativamente alta. Pólipo a gente tira em 2 minutos na colonoscopia. Câncer não. Câncer avançado não. O próprio exame, quer dizer, não precisa abrir a barriga, nada. Não, faz a colonoscopia. O próprio exame já retira aquele pólipo para que ele não se transforme em um câncer. Exatamente. É uma lesão benigna que, se não fizer nada, ela vai evoluir para um câncer. E tirar uma lesão benigna, a gente faz na colonoscopia com muita tranquilidade. Na grande maioria dos casos, o paciente vai para casa
tranquilo que a prevenção está feita, que retirou o pólipo e que vai dormir em paz. E até aproveitar o tema de Dia dos Pais, né? Porque muita gente que está vendo aqui está vendo, mas não está vendo com os pais. Então precisa falar para os pais também. É frequente que a gente fala, puxa, que a gente ouça assim, puxa, pena que eu não soube disso antes, porque podia ter falado para meu pai, para o meu irmão que é mais velho. Então aproveite o Dia dos Pais, dá de presente para ele uma lembrança, um puxão de orelha para fazer uma colonoscopia. Gente, alerta é tudo de bom, viu? Vocês têm que levar a sério isso que o doutor Gustavo falou e comece a pensar com muito amor e carinho no seu pai. Se seu pai nunca fez um exame de colonoscopia, vá atrás, vá, converse com o médico, providencie se você tiver convênio, se não tiver, tenta pelo SUS, se não tiver condições, reúne os filhos e paguem o exame, porque esta prevenção, ela é importantíssima. Inclusive, doutor, pensando nesses sintomas que o senhor citou, o senhor falou sobre sangramento. O sangramento, ele pode acontecer um sangue mais vivo, né, no momento em que a pessoa evacua e aquilo vai aparecer, e isso às vezes assusta. E pode aparecer também nas fezes. As fezes muito escuras identifica que tem algum sangramento também no intestino? O sangramento que mais assusta é o que preocupa menos, na verdade, porque ele assusta muito, porque o sangue, por exemplo, de hemorroidas, que hemorroida é uma doença do ânus, que não tem nada a ver com câncer, não evolui para câncer, e é uma doença que muita gente tem, para não dizer todo mundo tem, muita gente tem, e eventualmente sangra. E a hora que pinga sangue no vaso, basta uma gota para criar um alarme na casa inteira. O vaso fica todo vermelho e todo mundo fica preocupado. Na verdade, esse é o que menos preocupa. Né? No papel, esse é o que menos preocupa. O que preocupa realmente é aquele em que as fezes vêm misturadas com sangue, que mostra que o sangue estava lá para trás no intestino, não tá no finalzinho dele, está lá para trás. Mas, assim, não é para despreocupar, não é isso que eu estou dizendo. Esse sangramento tem que ser avaliado, qualquer sangramento tem que ser avaliado. Então, e é frequente, não pode deixar de passar por um especialista para verificar que tipo de sangramento que é esse. A maioria das especialidades médicas que vem aqui no programa, que a gente conversa, eles citam algumas pessoas que estão nesse grupo de risco. Uhum. Né? O senhor citou algumas coisas, por exemplo, idade, etc. hoje aqui, esses sintomas que podem dar um sinal de alerta, mas a maioria dos médicos colocam o cigarro e a bebida como um grande fator desencadeante de alguns tipos de cânceres. Isso. Seria também para o caso do câncer de intestino? Não é um câncer aqui diferente, não. O que acontece, na verdade, é que o câncer ele é uma alteração no gene, quer dizer, é na coisa menor que você tem, é no DNA. E o cigarro, a bebida, eles podem causar alterações na formação dessas proteínas. Então, para câncer de intestino também, o cigarro e a bebida são inimigos. E tem muita gente que pergunta que tipo de prevenção se pode fazer em termos de alimentação. O que se sabe hoje é que a prevenção em relação à alimentação, ela pode ser feita só colocando mais fibras na dieta. Então, assim, mantenha seu intestino funcionando com água e fibras, pouco alimento processado, sem cigarro, a coisa provavelmente vai bem. Nossa, e olha... Parece fácil, né? Eu nem vou falar nada. Eu amo alimentação natural, eu não escondo isso de ninguém, gosto demais, mas beber água, o pessoal de casa que fica me dando puxão de orelha, Rita, você já bebeu água hoje? Porque... E agora no inverno, então, ninguém bebe água mais. Não, então, vou aproveitar. Vou aproveitar. Vou aproveitar, vamos gente. Tomar água, porque, afinal aproveita, de contas, pega o seu copo d'água aí do lado, toma junto com a gente. Um gesto vale mais que 1000 palavras, né? Porque a água é fundamental para esse bom funcionamento do intestino e do organismo todo, né? Isso. Não tem jeito de fugir da água. Para funcionar o intestino tem que tomar água. Tem que tomar água. Dizem, quanto de água que o intestino retém? Porque dizem assim, olha, fica muita, não sei quantos litros de água no intestino. Se você não toma água, o seu organismo pega... Eu estou falando aqui de linguagem popular, viu, gente? Não é linguagem médica, isso eu não ouvi de médico nenhum. Mas é por isso que eu estou perguntando para o doutor Gustavo Cevá. Dizem assim, olha, quando você bebe pouca água e o seu organismo precisa de água e no seu intestino tem,
o organismo vai buscar um recurso e retira essa água do intestino, que já é pouca, mas ele precisa hidratar outros Exato. órgãos e outras partes. Isso é real, é verdade, doutor? Não, na hora que o organismo ele prioriza aquilo que é melhor, que é mais importante. Então, funcionamento de coração, cérebro, pulmões, eles são priorizados. Faltou água em algum lugar, ele retira de onde tem. E resseca as fezes, não funciona mais, né? Essas pessoas que têm as fezes muito ressecadas e passam dias, às vezes, sem evacuar, elas poderiam estar nesse grupo de risco Elas estão nesse por causa grupo de da risco. força e de tudo que faz, por causa fica acumulada dentro do intestino? Elas estão nesse grupo de risco. Eu talvez não consiga te dar uma explicação técnica sobre o motivo, mas provavelmente o tempo que o alimento passa no intestino, que é muito lento a formação de fezes, aquele que evacua todos os dias tem uma formação de fezes mais rápida e já elimina mais rápido. Aquele que evacua a cada 10 dias, o contato das fezes com o aparelho do intestino parece que é um fator causador de câncer. Então, aqueles que têm intestino mais preso têm mais dificuldade de ter um intestino saudável, né? Olha, gente, eu tô aqui, eu tenho um monte de perguntas ainda aqui para fazer, mas vou olhar aqui para as perguntas de vocês. A Elaine Uric, de Panambi, no Rio Grande do Sul, colocou assim: meu pai teve diverticulite, isto pode dar câncer? Não, a diverticulite é uma doença benigna que não tem a ver com câncer, é uma doença frequente na população. Na verdade, ter divertículos faz parte do envelhecimento normal. Algumas pessoas inflamam esses divertículos e acabam tendo diverticulite, mas não tem nada a ver com câncer isso. Não vai, como o pólipo, por exemplo, ele não vai se tornar um câncer. Não, o divertículo não vai se tornar câncer. O que tem que ser muito bem estabelecido é se aquela dor que ele teve, aquele mal-estar que teve, aquele sintoma que teve, era da diverticulite mesmo, porque às vezes o câncer também pode dar um sintoma semelhante. E em relação à prevenção, nós tivemos... A prevenção sempre é um cuidado que eu particularmente tomo muito com os meus pacientes, tanto no sistema privado quanto no público. Eu sou um pouco assim, maníaco com isso, especialmente agora que tem chegado muito paciente com câncer avançado, com doença muito grave. Nós fizemos uma série de vídeos de prevenção que estão lá no site. Quem quiser, gustavoceva.med.br. Olha, anotem aí, gustavoceva.med.br. Isso. Para assistir, é possível assistir esses vídeos? Os vídeos estão lá, Então, nós fizemos uma série de vídeos lá sobre prevenção, sobre câncer de intestino, bastante coisa informativa sobre isso. Que bom. Tem uma área só de vídeos informativos lá. O senhor falou sobre o preparo para o exame. A Neide Witt colocou aqui, já fiz várias vezes, né? Mas o mais ruim é o preparo mesmo. E colocou risos aqui, porque esse preparo é difícil. Exatamente. A Isabel Silva Pedro colocou: boa tarde, esse pólipo é dolorido? Não, pólipo não dói, pólipo não dá sintoma. Pólipos grandes podem sangrar um pouco, mas pólipo não dá sintoma. E tem uma outra pergunta aqui que não tem nada a ver com a especialidade, o nosso tema, mas com a especialidade médica. José Euclides Marini perguntou: Rita, o doutor Cevá é parente do doutor Arsênio? Bastante parente. Ele é cardiologista, doutor Arsênio? Isso, meu avô. Ah, que coisa linda! Bem parente. Sua inspiração para ser médico foi dom mesmo ou no seu? Não, em casa a gente não tem muita imaginação. Meu pai é médico, minha mãe é médica, meu avô era médico. Lá em casa, meu pai é gastroenterologista, minha mãe é gastroenterologista, meu irmão é gastroenterologista. Eu fui ser cirurgião de aparelho digestivo. Então, gostei. Vem de família. O vovô é cardiologista? Meu avô gostei era cardiologista. Disso. O José Euclides Marini, inclusive, falou que já fez várias colonoscopias. Diverticulite pode se tornar um câncer, é a pergunta da Beth, mas já respondida pela pergunta da Elaine e da Isabel, né? Vamos lá? Simone Silva, prisão de ventre, ficar sem ir ao banheiro uns 4 dias pode trazer problemas no futuro? Pode, sem dúvida. Pode trazer bastante problema no futuro, não só facilitar a formação de câncer, mas problemas inclusive sociais, de não conseguir sair de casa, de não conseguir viajar, porque não, tem que ter o banheiro de casa.
Bom, eu acho que tem muitas mulheres que vão ouvir isso, né? Que vão ouvir isso e vão se identificar, porque especialmente são mulheres, né? A gente brinca que mulher, quando sai de casa para casar, tem que levar o azulejinho do banheiro para se sentir bem na casa nova, né? Depois que casa. Para ficar à vontade. Para ficar à vontade. Mas faz diferença, sim. A Silvia Queiroz, boa tarde, tudo bem aí? Sim, Silvia, obrigada. Que ótimo falar desse exame tão importante. Eu fiz em 2019 por conta de uma anemia e graças a Deus não tinha nada. Ela dorme em paz, né, doutor? Ela dorme em paz, e especialmente a anemia, Rita, é um dos sintomas que talvez seja mais negligenciado, porque a anemia em adulto, é lógico que tem inúmeras causas, mas a anemia em adulto, ela precisa ser investigada com colonoscopia, porque o câncer de intestino, tem um tipo específico de câncer de intestino, ele cursa com anemia e absolutamente silencioso no abdômen, sem sintoma nenhum abdominal, mas o sintoma principal é a anemia. Então, a colonoscopia faz parte da investigação de anemia de adultos. Olha, interessante. Tá vendo? Olha, eu quero agradecer a todas as pessoas. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Claro. A Jussara Nunes, meu filho tem constipação desde o dia que nasceu. Com 24 horas de nascido, teve que ser feita uma lavagem intestinal. Hoje ele tem 6 anos e ainda tem dificuldades para defecar. Como ajudá-lo para que não se torne algo pior? A constipação da criança é um pouco diferente, tem outras causas, inclusive neurológicas e tudo, e como ajudá-la, eu tenho certeza que ela já deve ter ido em vários lugares, várias consultas para se cercar de opiniões, mas os gastropediatras, os gastroenterologistas pediátricos é que vão poder ajudá-la a investigar. Bom, então já fica aí a pergunta da Jussara respondida. Tem que levar, num especialista. A Terezinha das Graças Dornelas de Almeida, de Coronel Pacheco, Minas Gerais, fez uma pergunta. Ela é sócia aqui da nossa obra e ela perguntou se o exame do sangue oculto nas fezes pode vir a dar um diagnóstico de câncer de intestino. Boa pergunta essa. O exame de sangue oculto, a gente estava falando de custo de colonoscopia, né? A colonoscopia realmente tem um custo elevado para muita gente, e o exame de sangue oculto ele serve como um exame de rastreamento de populações. Então, por exemplo, você tem uma empresa com 3.000 funcionários e você quer promover uma ação de saúde ali para saber quem precisa fazer uma colonoscopia, mas você não tem recurso para todos. Então, você faz uma pesquisa de sangue oculto em todos, e aqueles que vierem com sangue oculto positivo, eles vão para a colonoscopia. O sangue oculto positivo, ele não vai te dar nenhum diagnóstico, mas ele vai te obrigar a fazer uma colonoscopia. Porque sangue oculto positivo não dá para não fazer nada. O sangue tem que oculto, investigar de uma maneira mais... De uma maneira endoscópica. Tem que fazer a colonoscopia. O sangue oculto é assim, pesquisa rastros de sangue oculto, né, quer dizer, microscópico, nas fezes. E uma coisa interessante é que tem gente que pede para fazer sangue oculto quando tem sangramento visível. Não tem sentido. Você tem um sangramento já visível, não precisa fazer o sangue oculto. Já está visível, vai dar sangramento. Então, quem tem sangramento visível não precisa fazer sangue oculto, tem que fazer colonoscopia mesmo. Mas se as fezes começarem a aparecer muito escuras, sem que nenhum alimento cause essa coloração escura nas fezes, também deve investigar? Deve investigar, sem dúvida. Mas aí é colonoscopia, né? Certo. Doutora, eu quero agradecer a sua participação comigo. Passou, e nós teríamos mais coisas para perguntar, para conversar. Inclusive, a Gilda Santos perguntou quais os sintomas do câncer de intestino. A Maria do Socorro colocou aqui, boa tarde, doutor, meu filho não come fruta nem verdura. Quando ele faz cocô, sai sangue. E ela também é sócia aqui da associação há 9 anos. Tem alguma que pudesse ajudá-las? Eu acho que eu vou pedir para o gastroenterologista pediátrico ver também, porque especialmente as crianças que não comem direito, provavelmente é um problema de alimentação. Como boa parte das vezes que os intestinos não funcionam, a alimentação é que é o principal vilão. Então o pediatra aí nesse caso vai ajudar bastante. Para as crianças, sim, sem dúvida. Já agradeci sua participação, espero tê-lo outras vezes aqui no programa. Será um prazer. Rita, é um prazer vê-los, prazer falar para todos aí. Um abração para todos. E olha, doutor Cevá falou que vai experimentar um pedacinho da pizza do Elton. Nós estamos esperando aí para ver a aprovação Não deixaram mais dele. lá, acabou. Já acabou. E nós vamos no nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a Alessandra Palante. E tem surpresas
para você que quer participar do nosso sorteio deste mês.